Graça e paz, irmãos. Se precisa. Pronto. Irmãos, eu quero abrir com os irmãos no Salmo 105. Salmo 105, a partir do primeiro verso. Ainda tem irmãos em pé, bebendo água. A gente pede aos irmãos para não haver perturbação no salão. Que os irmãos, por favor, se dirijam a seus lugares. Alguns irmãos parecem que estão saindo ali porque vão para o Enem. Que Deus abençoe, é o que Marcelo falou. A gente confirma a oração aqui em nome de Jesus. O Senhor abençoe a prova e seja para a glória de Deus. Amém? Mas eu quero ler com os irmãos aqui, para começar, esse salmo. Amém? Pode ler? Acho que não, né? Já achou, não? Salmo 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo monte. No seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra, e cortou os meios de se obter o pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprisse a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para a seu talante, a seu prazer, segundo sua orientação, sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas, e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Ele falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva, deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais, e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou, e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinham infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo, e um fogo para os alumiar de noite. Pediram, e ele fez vir codornizes, e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas, que correram qual torrente pelo deserto.
porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor, por nos conceder aqui estar diante da tua palavra. Amém. Agradecemos pelo rico privilégio de antes ter partido o pão em memória do Senhor, lembrando de que se o Senhor não tivesse ido à cruz por nós, nem aqui nós estaríamos. Estávamos eternamente condenados, mas o Senhor se entregou por nós. Louvado seja o teu nome. Ainda, Senhor, continuando na tua presença e debaixo do teu sangue, nós pedimos ao teu Santo Espírito, aquele maestro que o nosso irmão falou aqui, que nos conduza aqui no compartilhar da tua palavra, em nome de Jesus. Ajuda-nos a receber a vida, o alimento, o próprio Cristo que está na tua palavra. Fala aos nossos corações, nos edifique, nos alimente, segundo a tua vontade. Pedimos ao Senhor humildemente, reconhecendo as nossas fraquezas, nossas limitações. Pedimos também ao Senhor que cinja nossas mentes, livra-nos de toda distração. É uma batalha, Senhor, mas a batalha já está vencida. O Senhor nos guarde de toda distração e também de toda obra das trevas, toda arquitetação do maligno. O Senhor faça cair por terra em nome de Jesus. O Senhor seja glorificado aqui no meio do teu povo, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, fizemos questão de ler todos os 45 versículos desse salmo. Você não se cansou não, né? 45 versículos falando do louvor ao Senhor e da história do povo de Israel, de como o Senhor conduziu esse povo desde lá, da promessa que ele fez a Abraão. Não é desde o Egito, não. O Egito já é o meio do caminho já. Aqui a Bíblia está mostrando o plano e a fidelidade do Senhor desde que ele faz a promessa a Abraão. Porque Deus é fiel àquilo que ele promete. Se ele prometer, ele vai cumprir. Ele não vai desistir, as circunstâncias não vão impedi-lo de levar a cabo a sua obra. Então, aqui num salmo de louvor ao Senhor, tanto que ele termina com esse aleluia, e nós sabemos que os salmos, eles fazem parte do inário de Israel, é o saltério, são 150 salmos que são hinos de louvor a Deus. Está aqui o Salmo 105 aqui no meio, para poder falar da história de Israel. Irmãos, nós sabemos, a gente fala assim por causa dos mais novos e daqueles que talvez não tenham muita familiaridade ainda com a palavra, mas nós sabemos que o Salmo 105, ele não é o único salmo que fala sobre a história de Israel, a condução da história de Israel. Existem alguns outros salmos e alguns outros capítulos da Bíblia, onde o Espírito Santo faz um resumo da história. Um resumo da história nós aprendemos na escola. A professora, quando a gente era pequena, dizia assim: faça um resumo do texto. O que é resumo, professora? O resumo é você pegar o texto e você reescreve o texto, mas só enfatizando os pontos principais, não é assim? Isso é um resumo. Não é você escrever o texto novamente, é você resumir, contando ali no meio de tudo aquilo que é contado, aquilo que é principal, aquilo que de fato importa. Então a Bíblia, o Espírito Santo, ele escreveu alguns capítulos da Bíblia. O Salmo 105 é um deles, onde ele, não é o salmista, é ele resume a história, é do ponto de vista dele, é aquilo que ele enxergou. Então você tem o Salmo 105, você tem o Salmo 78, o Salmo 81, Atos capítulo 7 e por aí vai. Alguns capítulos da Bíblia onde a história é contada pela própria Bíblia. E quando nós lemos o Salmo 105, você leu aí comigo, você viu, há uma particularidade aqui nessa narrativa, que é a seguinte: geralmente, nos outros salmos, onde a história de Israel é contada. Por que é importante contar a história de Israel? Antes de entrar nesse ponto, é importante entrar nesse ponto falando o seguinte, irmãos: nós devemos prestar atenção na história de Israel
no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 10, o livro de Hebreus, eles chamam a nossa atenção para a gente olhar para o que aconteceu com Israel, porque o que aconteceu com Israel é modelo de como Deus trata conosco, que somos também o seu povo. Então, claro que você tem que ler a história de Israel e pedindo ao Espírito Santo para mostrar a você ali quais são as lições que o Senhor está trazendo naquela história. Então, por isso é importante conhecer a história de Israel. E se você não tivesse essa explicação que eu acabei de dar, e alguém te perguntasse por que é importante conhecer a história de Israel, você poderia sem medo responder assim: porque Deus quer que eu conheça. Pronto. Mesmo que a gente não tenha explicação, mas nós fazemos em obediência. O Senhor deixou esse capítulo aqui, então se Ele deixou registrado, é importante. Eu preciso conhecer, eu preciso aprender. Então o que é que acontece? No Salmo 105, diferente do que acontece com outros capítulos da Bíblia, há uma particularidade aqui, que o Senhor conta a história toda, sem mencionar um erro de Israel, sem mencionar um pecado de Israel. Quem conhece a história de Israel, que é muito parecido com a minha história e com a sua, sabe que o que não faltou nessa caminhada foi pecado. O que não faltou nessa caminhada foi Israel ter se rebelado contra Deus, ter murmurado, reclamado, queria voltar para o Egito. O que não faltou foi pecado. Mas o Salmo 105, a narrativa de Deus sobre a condução do povo, não menciona os pecados. Não menciona. Por que não menciona? Nos outros, o Senhor menciona. Salmo 78 está cheio de erro lá de Israel, a Bíblia narrando. Salmo 81 e por aí vai. Mas aqui não. Aqui não. Por quê? Porque o Senhor quer nos mostrar o outro lado. O Senhor quer nos mostrar o outro lado. Nós pecamos sim, o seu povo peca sim. Nós reclamamos, murmuramos, nos rebelamos contra Deus. Mas, isso tudo é verdade. Mas há uma outra verdade também. Quando Israel saiu do Egito, naquela última noite, quando os primogênitos foram mortos, Israel saiu dali, Israel não foi morto, porque o cordeiro foi oferecido. Então toda a trajetória de Israel é baseada no fato de que o cordeiro deu a vida por ele. Todos os sacrifícios que Israel oferecia e que apontavam para o sacrifício maior, que era o sacrifício do Filho de Deus, tudo isso estava mostrando que nós nos aproximamos de Deus e servimos a Ele, não é porque a gente se tornou bonzinho, é porque Ele perdoou nossos pecados em Cristo Jesus. Então naquele dia, a gente já está aqui resumindo os 45 versículos, naquele dia, o Senhor não terá um único pecado para lançar na nossa face, porque tudo foi pago pelo sangue de Jesus. Então o Salmo 105, parece que Deus esqueceu dos pecados. Cadê? Parece que Deus não lembra mais. Que povo maravilhoso. Esse povo só fez coisa boa. A gente sabe que não é assim. Mas observe, quem está contando a história é o próprio Deus. Então ele fez questão, assim como, não é que os outros salmos estejam errados, não. É porque Deus quer mostrar que existe também esse outro lado. Já pensou se eu e você, todo domingo, quando a gente viesse partir o pão, a gente chegasse aqui debaixo do peso dos nossos pecados? Debaixo do peso daquilo que nós somos? Porque às vezes você não pecou em nada, sua boca nem abriu, mas você é pecador. Você já chega ali com o peso. Já pensou se a vida cristã toda fosse assim? Então há esse outro lado. E a gente precisa lembrar do que Deus lembra: dos seus pecados jamais me lembrarei. Nossos pecados, desde que eles foram perdoados no sangue de Jesus, eles foram lançados no mar do esquecimento. Então Deus não vai ficar na eternidade dizendo assim: ó, você está aqui hoje me servindo, mas lá lembra daquilo que você aprontou? Lembra que você não queria me obedecer naquele dia?
Deus não vai ficar jogando na nossa face os nossos erros, porque tudo foi perdoado. Tudo foi perdoado. Deus não passou a mão pela nossa cabeça, mas Ele aceitou o sacrifício do seu Filho. Ele aceitou o sangue como remissão dos nossos pecados. O justo morreu pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Então, por isso que não é de estranhar que você tenha um texto belíssimo como esse, aonde não se menciona erros, como se Israel fosse o povo mais perfeito da face da terra. Antes de entrar no Salmo, eu queria só confirmar que Deus já tinha feito isso numa outra ocasião. Eu queria que os irmãos rapidamente, depois a gente volta para o Salmo 105, eu queria que os irmãos relembrassem comigo aqui no livro de Números, capítulo 23. Pode deixar sua Bíblia marcada aí no Salmo 105, que a gente volta para lá. Mas Números capítulo 23, Israel vem subindo do Egito, vai passar por Moabe, vai passar pelos midianitas, e esse episódio você conhece, capítulo 23, e Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo, para ver se com aquela maldição Israel se enfraqueceria e não destruiria Midian e Moabe, tá certo? Então, no capítulo 23, verso 1, posso ler? Acho que não, né? Ainda tem gente achando. Números, capítulo 23, verso 1. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, eu tu notificarei. Então subiu um morro desnudo, encontrando-se Deus com Balaão. Note, irmãos, Balaão era um profeta gentil, mas o texto está dizendo que Deus se encontrou com ele. Deus realmente falou através daquele homem, assim como falou através da mula daquele homem, da jumenta dele. Deus, está aqui escrito, 4, encontrando-se Deus com Balaão. É sem dúvida isso aqui, Deus colocou essas palavras aqui. Este lhe disse: preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: ó a maldição. Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Está vendo? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Olha que maldição. Balaão só falou coisa boa de Israel, porque o Senhor mudou a palavra. Não havia maldição para lançar sobre Israel, porque Israel nunca jamais foi um povo amaldiçoado. Ele foi rebelde, ele pecou contra Deus, mas era o povo de Deus. E o povo que o Senhor resgatou com seu próprio sangue, com seu braço forte, Ele cuida, Ele alimenta, Ele vai levar lá para Canaã. Ninguém tem direito de amaldiçoar esse povo. Então Balaque ficou desesperado no versículo 11 e falou assim: então disse Balaque a Balaão: o que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Irmãos, aqui, nós com o Senhor, nós lavamos a nossa roupa suja, nós nos expomos diante do Senhor, Ele nos trata, Ele nos julga. O Salmo 105, a gente vai voltar para lá, o Salmo vai dizer ali que os seus juízos, os seus julgamentos, permeiam toda a terra. Deus é um Deus de juízo,
Deus não deu disciplina, mas Ele é nosso Pai. E, portanto, Ele não vai permitir que o inimigo simplesmente tripudie do seu povo. Então, ali, naquela maldição de Balaão, parece que Deus deixou de enxergar os pecados de Israel. Meu Deus, onde estava Deus aqui que não viu? Olha que já tinha acontecido muita coisa aqui no deserto, mas naquele momento ali, diante do inimigo, o Senhor não tinha uma palavra de maldição para dizer do seu povo. Sabe por quê? É Romanos capítulo 8. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, sabe quem nos resgatou? O Cordeiro de Deus. Então o inimigo não vai ter liberdade de falar o que ele quiser de nós, não. Somos povo abençoado mesmo. Então, o mesmo espírito aqui do Salmo 105 já tinha falado aqui em Números capítulo 23, para nos mostrar que o inimigo, ele não dispõe da nossa vida. É verdade que às vezes nós damos brecha ao inimigo, é verdade. E quando nós damos brecha ao inimigo, então o inimigo pode obter permissão para tocar-nos, obter permissão. Ele não faz o que ele quer fazer. Note que lá em Jó, quando Jó começa, não é o inimigo que chega para Deus e fala assim: ô Deus, o Jó ali, ó, o cara é íntegro, o cara é um exemplo de pessoa, mas é porque o Senhor também fez tudo de bom na vida dele. Não é o inimigo que toma a iniciativa, não. Quem tomou a iniciativa foi Deus. Porque o inimigo, ele é inimigo, mas ele é servo. Então, foi Deus que, porque queria tratar a vida do seu servo Jó, Deus provocou o inimigo. E o Senhor fala assim: observaste o meu servo Jó? Está vendo? Se não é por essa iniciativa do Senhor, Satanás não fazia nada. Ele ia continuar observando, Jó ia continuar vivendo, não ia ter nada que o inimigo pudesse fazer. Então é importante, irmãos, que nós também saibamos de que nós fomos comprados por preço de sangue, e nós estamos na mão do Pai, e da mão do Pai ninguém nos arrebata. O nosso problema maior não é o inimigo, somos nós mesmos. Porque da parte de Deus, Ele já nos tem como seus filhos. E é interessante que a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus, e é exatamente isso. Nós somos pais porque Deus é pai. Nós temos filhos porque Deus tem filhos. Tudo começou nele, não foi aqui, não é modelo humano. Então, nós somos filhos e nós temos filhos, e nossos filhos nunca deixarão de ser nossos filhos. Eles podem brigar conosco, podem sair de casa, podem partir, podem o que for. Nosso filho é uma condição que não muda. Da mesma forma, nós temos essa segurança de salvação em Cristo Jesus, que nós somos filhos de Deus, e essa condição nunca vai mudar, mesmo que eu queira mudar essa condição. Porque o Senhor, depois que Ele pagou esse preço, depois que Ele nos resgatou, a gente não pertence mais a nós mesmos, nós pertencemos a Ele. Por que Deus não me deixa ir embora? Por que eu me rebelo tantas vezes contra Deus? Por que eu murmuro, reclamo, peco, e o Senhor não me deixa ir embora? Porque ele diz assim: todo aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. O Senhor não faz parte do caráter dele desistir de nós. Nós desistimos, Deus não. Então, por mais que a nossa história seja crivada de coisas negativas, mas é necessário saber também que Deus nos ama. É necessário saber também que Ele pode até nos julgar, pode até nos disciplinar, porque Ele disciplina, mas em nada mudou o seu amor por nós. Ele não condiciona a nossa salvação, a nossa filiação ao nosso comportamento. Ele condiciona aquilo que nós temos
ao que o seu Filho conseguiu para nós na cruz. Então a nossa salvação, a nossa segurança em Deus é eterna. Não tem como mexer nisso aí. É Deus quem nos justifica. Não foi a gente que teve um bom comportamento e foi justificado por isso. Não, Deus nos justificou em Cristo Jesus. Então não depende de mim. Por outro lado, não preciso nem dizer isso, mas é bom falar. Não quer dizer que tenhamos licença para pecar. Então agora eu vou agir de qualquer maneira, porque Deus me ama e Deus não vai me jogar fora. Se a gente fizer isso, Deus vai ter que nos disciplinar. O Salmo 105 está dizendo: os seus julgamentos permeiam toda a terra. Eu quero voltar para os irmãos, com os irmãos lá para o Salmo 105. Esse início aí, irmãos, do Salmo: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo monte, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. O Salmo, por ele ser um livro, um capítulo de louvor, ele sempre vai exaltar a pessoa e a obra do nosso Deus, e é exatamente isso que diz Filipenses. Nós estávamos lendo Filipenses esses dias, e tem um versículo lá muito precioso, que no capítulo 4, não sei se você já prestou atenção, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é assim? Não é para o crente ficar ansioso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Qual é o remédio da palavra de Deus para a ansiedade? É tomar Rivotril, é tomar, diga aí outro aí, Idicedin, não sei. Qual é o remédio que Deus tem para eu não ficar ansioso? É marcar a consulta com o psiquiatra. Essa? Não. É a continuação do versículo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo. Quando fala em tudo, deixou alguma coisa de fora? Não, em tudo. O ônibus que eu vou pegar, a conta que está vencendo, o problema que eu tive com o irmão, Bolsonaro, Lula livre, todos os assuntos que dizem respeito a mim, em tudo, aquilo que me incomoda e aquilo que me alegra, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Não é assim? Não, irmão, eu não preciso orar não, porque Deus já conhece tudo. Precisa, está dizendo aqui que precisa. Em tudo, pois, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Irmão, você tem o que para pedir? Peça. Pela oração, tá vendo? Não vou orar não, porque Deus já conhece todas as minhas necessidades. Não, irmão, está lá, Mateus capítulo 6, Senhor, ensina-nos a orar. Vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Está mandando a gente orar. É remédio de Deus contra a ansiedade. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica. Aí diz assim: eu não ouvi direito. Com ações de graças. Isso que nós acabamos de ler aqui no início do Salmo são ações de graças. Irmão, por mais que nós tenhamos pedidos para fazer a Deus, por mais que a gente tenha coisas nos incomodando, por mais que a gente esteja triste, ansioso, mas quando você chegar na presença dele, não esqueça das ações de graças. Sabe por quê? Primeiro, porque a Bíblia está dizendo que é petição, súplica, oração com ações de graça. A Bíblia está dizendo isso. O que a Bíblia diz é bom, é melhor para nós. E segundo, quando a Bíblia diz assim, com ações de graças, é para que naquele momento da angústia, do negócio lá te incomodando, da aflição, da ansiedade, a gente lembrar que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Jamais esqueça das ações de graças. Então o Salmo aqui, por ser um livro de louvor, é claro que ele vai falar da história depois, mas ele vai começar primeiro louvando ao Senhor. Essa deve ser a atitude do crente.
E o versículo, para não deixar no meio do caminho, o versículo diz assim, com ações de graça, não é assim? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Na verdade, a experiência do crente com a ansiedade deveria ser assim: ajoelhou, colocou diante de Deus, tem que levantar do joelho sem ansiedade nenhuma mais. Essa tinha que ser a nossa experiência. Só que a gente levanta do joelho com um negócio carregado aqui e a ansiedade não passa. Porque você não deixou nos pés do Senhor, você trouxe de volta o pedido, a angústia, a ansiedade. Não, aqui está dizendo que se a gente fizer, como a Bíblia está dizendo, colocar diante do Senhor todas as nossas petições, aí tem que descansar no Senhor. Essa paz vai guardar a nossa mente. A paz que excede todo o entendimento. Por quê? Porque na verdade era para a gente estar ansioso. Mas essa paz excede toda a lógica, todo o entendimento. Essa paz vai nos guardar. Você tem, por exemplo, ali no Antigo Testamento, o exemplo de Ana. Ana estava aflita, porque ela era estéril, não tinha filho, era provocada. E não ter filho para uma mulher naquela época em Israel era vergonhoso. Mas a Bíblia diz que finalmente, graças a Deus, finalmente naquele dia, ali no templo, Ana se derrama diante de Deus. Ela se derramou tanto que Eli pensou que ela estava bêbada. Mas ela estava derramando a alma dela, de Senhor, é isso aqui que está me incomodando, Senhor. E pá. A Bíblia diz que quando ela levantou dali, ela levantou em paz. E levantou tão em paz que engravidou logo em seguida. Deus concedeu a ela aquela petição. Não quer dizer que Deus vai sempre conceder o que nós pedimos, mas quer dizer que a gente vai ser sempre guardado por essa paz. Se agora a gente fica segurando as coisas, não coloca diante de Deus, não pede oração aos irmãos, quer vencer a batalha sozinho, aí a ansiedade consome a gente. Aí tem que ir psiquiatra, psicólogo e pá. Então, antes de falar da história, é claro que o Salmo vai ter uma palavra de louvor. E o versículo 3 diz assim: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Irmão, irmã, você está alegre? Esse versículo é um mandamento. Esse versículo é um mandamento. Você pode ler ele trocando as estruturas. Você pode concluir desse versículo assim, ó: se eu estou buscando o Senhor, eu tenho que me alegrar. Se eu estou buscando o Senhor, eu tenho que viver alegre, porque eu estou buscando a presença dEle. Agora, o contrário também é verdadeiro. Às vezes nós estamos tristes, porque nós temos buscado outras coisas. Nossa prioridade não tem sido o Senhor. Nossa prioridade às vezes pode ser até a obra dEle. É errado do mesmo jeito. Porque o Senhor, a Bíblia mostra que a gente vai ficar satisfeito com o Senhor e não com a obra do Senhor. A obra do Senhor é aquilo que Ele faz. É bom, é maravilhoso, mas é diferente da sua pessoa. Então, se eu estiver buscando a face do Senhor, estiver me consagrando a Ele, eu tenho a obrigação de me alegrar. Se eu estiver triste, é hora de eu chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, por que eu estou triste? Embora eu esteja procurando buscar o Senhor, por que eu estou triste? E o Senhor certamente vai revelar a você e a mim. Lá no iniciozinho, nós estudamos um livro, muitos irmãos aqui mais antigos conhecem, A Senda do Calvário. A Senda do Calvário. Nós estudamos esse livro, o irmão lhe conta de maneira muito resumida. Ele disse que ele participava de cruzadas evangelísticas, ele pregava o evangelho, pessoas se convertiam, e um belo dia ele não entendia por que no meio daquela cruzada evangelística, gente se convertendo, gente sendo curada, Deus operando, dentro dele tinha um vazio que parecia que nem Deus ele tinha. Até que ele chegou diante do Senhor e falou assim: ô Jesus, o que é que está acontecendo? Eu estou fazendo sua obra e desfruto esse vazio todo aqui. Aí o Senhor mostrou a ele: fazer a obra de Deus nem sempre significa buscar a Deus. Às vezes nós estamos envolvidos com a obra, carregados com a obra, Deus está só olhando para a gente lá de fora, batendo na porta, para ver se a gente abre
e Ele entra e Ele vem ter comunhão conosco. Então, às vezes, até com a obra de Deus, a gente se distancia de Deus. Então, sempre o Senhor vai ter que chamar a nossa atenção para que a gente se volte para Ele. E depois que a gente se volta para Ele, a ordem de Jesus foi assim. Lá nos Evangelhos, diz que Ele chamou os discípulos para estarem com Ele, não foi assim? Primeiro chamou para estarem com Ele e depois enviou eles a pregar. Essa é a ordem do Senhor. Primeiro, a gente tem que estar com Ele, ali em comunhão com Ele, servindo a Ele. Não estou nem preocupado com a obra, não, a obra é. Aí, quando a gente está ali servindo a Ele, nos dedicando a Ele, aí Ele fala assim, olha, tem uma obra para você fazer ali. Ótimo. Atos capítulo 13, diz que eles estavam jejuando, servindo ao Senhor. Aí o Espírito Santo falou assim, agora separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Está vendo? Não foram eles, não, tem que fazer a obra, tem que sair, tem que pregar. Não. Quando o Jailson, irmãos, falou aqui, eu disse isso a ele. Quando o Jailson começou a pregar aqui, há uns domingos atrás, ali, final do capítulo 9 de Mateus, você lembra muito bem, não precisa abrir o texto não. A Bíblia diz que o Senhor olhou aquelas multidões e viu aquelas multidões aflitas como ovelhas que não têm pastor. Veja, quem está olhando ali é o próprio Filho de Deus, a situação daquelas pessoas. Ele sabia exatamente qual era a situação daquelas pessoas. Mas a continuidade do versículo diz assim, que ele olha para os discípulos e fala assim, a seara na verdade é grande, mas são poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, irmãos, é muito simples quando a gente olha para esses versículos e a gente conclui o seguinte, o Senhor, diante da necessidade que havia, o Senhor não falou para os discípulos assim, o que é que vocês estão fazendo aí parados? Vá logo atender essas multidões. O Senhor não disse isso. O Senhor disse, ore, rogai, pois, ao Senhor da seara. O Senhor da seara não é você. O Senhor da seara não é a necessidade da seara. A seara tem um Senhor. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Então, do mesmo jeito que nós oramos para que Deus levante o ministério da palavra, nós também oramos para que Deus levante o ministério de oração. Nós precisamos ser despertados para o ministério de oração. E aqui eu poderia falar da outra parte, mas não vou. Eu vou falar só de uma parte, ministério de oração da igreja. Muitos de nós precisam mudar a concepção sobre reunião de oração. A reunião de oração é a expressão desse ministério de oração da igreja. E eu e você precisamos enxergar que é nessa reunião que a igreja reúne para decidir os grandes assuntos do reino de Deus. Se a gente enxergar dessa maneira, a gente vai fazer questão de estar lá. Está vendo? O final do capítulo 9 termina Jesus dizendo isso, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O início do capítulo 10 de Mateus é ele enviando os discípulos, é a resposta da oração. Está vendo? A coisa é vertical, a oração tem que subir para a resposta descer. Não é a gente, ó, os irmãos aqui estão precisando, então bora fazer, bora trabalhar. Você não sabe qual é a necessidade da seara. O Senhor da seara sabe. Amém. Então, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos, claro, nós precisamos ter a nossa oração no nosso quarto, a nossa oração individual, sem dúvidas, mas nós precisamos valorizar a reunião de oração da igreja, que é a reunião onde eu vou orar junto com os irmãos, por esse governo,
pelos destinos do país. Quem foi que disse a você que o destino do país é decidido pelo Congresso? Quem falou a você que é Bolsonaro que decide os rumos da nação? Quando a igreja ora, Deus se move. Amém. Quando a igreja ora, Deus se move. E Deus, na verdade, quer que a igreja ore para ele se mover mais ainda. Então, irmãos, é só uma digressão, digamos assim, mas voltemos para o Salmo. É só para poder enfatizar que a nossa busca, o nosso alvo, tem que ser pelo Senhor e não pela sua obra. Olha, irmãos, a Bíblia diz que profecia vai passar, língua vai passar. O que é que vai permanecer? O amor. E o amor é o que? É um sentimento? O amor é o que só o que Vini sente por Martinha? Não é só isso não, né, Vini? Deus é amor. Amém. As profecias, isso que nós fazemos aqui, pregar a palavra de Deus, ensinar, somos ensinados também, isso vai passar, irmão. Sabe por quê? Porque na eternidade nós vamos ter o nosso Deus na nossa frente aqui. Na verdade, nós vamos estar na frente dele. Profecia vai passar, língua vai passar, ciência vai passar, Deus aqui é o único que não passa. Então, o nosso foco deve ser Ele. Ele deve ser o nosso alvo, a nossa meta. Bora voltar aqui para o Salmo. Então, irmãos, desde o verso 8, aliás, o verso 7, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Eu queria que você segurasse aí o início do Salmo e lesse o versículo 43 comigo aí do Salmo mesmo. Olha o que é que diz o versículo 43. E conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Irmãos, Deus não está zangado com Israel. Deus não está com raiva de Israel, porque Israel pecou, murmurou. Não. Conduziu com alegria. Onde foi no Pentateuco? Desde Êxodo capítulo 12, até chegar em Canaã, até Josué. Quando foi que você viu uma palavra igual a essa? Deus conduziu com alegria o seu povo. Esse registro precisava ser feito. O Espírito Santo tinha que escrever esse salmo. Porque senão, a gente ia pensar que Deus estava, por aqui. E olhe que a geração que entrou em Canaã não foi a primeira. A primeira geração morreu no deserto. Pecaram tanto, se rebelaram tanto, morreu todo mundo, entraram os filhos. Nem isso é mencionado no Salmo. Por quê? Porque na verdade, irmãos, olha, seu filho, quem é pai sabe. Seu filho pode errar, pode aprontar, mas é seu filho, está crescendo, e está aprendendo a falar, e está começando a estudar, e daqui a pouco ele já está discutindo as coisas com você, te dando opinião. Irmão, você pode ter até alguma queixa contra seu filho, mas no fundo você está feliz demais da conta com ele. É meu filho, é o filho que Deus me deu. É filho. Só quem sabe isso é Deus, que é o pai, é nosso pai. Então, na verdade, Deus não está zangado com Israel. Você me encheu a paciência, eu não aguento mais você. Que nada, esse não é nosso Deus, não. Nosso Deus, alguém sabe calcular a distância da terra para o céu? Dá para saber? Acho que não, né? O Salmo 103 diz: quanto dista a terra do céu, assim a sua misericórdia para conosco. Então, nosso Deus é longânimo. Lá quando ele está falando em Êxodo capítulo 20, ele está ali os 10 mandamentos, ele fala assim: que eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E faço misericórdia aos que me amam e guardam os meus mandamentos, até, falta dedo na mão, a 1000ª geração. Olha a medida do Senhor como é diferente. Para julgar, para disciplinar, 3ª, 4ª geração. Para exercer misericórdia, 1000 gerações.
Então, definitivamente, Deus não está zangado com o seu povo. Agora, é importante a gente perceber, o versículo 7, os seus juízos permeiam toda a terra. Deus não deixa de disciplinar o seu povo, não. Deus não deixa de nos julgar quando nós precisamos ser julgados. E outra, para você que é pai, eu quero dizer a você, baseado naquilo que nós aprendemos, sabe por que Deus não está zangado com o seu povo? Porque toda vez que seu povo precisou de disciplina, Ele disciplinou. Quer que isso tenha a ver? Muito. O filho apronta. Nós cremos, não tem nenhuma varinha aqui para mostrar. O filho apronta, nós cremos, segundo a Bíblia, que a disciplina é exercida com a vara da disciplina. Aqui, uma baqueta aqui. Dá licença aqui, seu baterista. Como é que a gente... Mas não usa essa não, porque essa daqui é muito rígida, vai ferir seu filho. Tem que ser um cipó que não quebra, mas é flexível. O moleque vai sentir a dor, mas não vai machucar seu filho. Nós temos que a disciplina de filho, segundo a Bíblia, é assim. Com uma vara, não é com sua mão, não é com cinto, não é com chinelo, é com a vara. Um pedaço de árvore, mas não é o galho não, viu? Se você der uma galhada na cabeça do seu filho, vai... Nós aprendemos assim. Você, como pai, como mãe, tem que dar toda a instrução a seu filho, baseado na palavra de Deus. Encha seu filho de instrução da palavra. Meu filho, não faça isso, porque esse caminho é de morte. Deus tem outro caminho. Encha seu filho de instrução. Misture ele com a palavra. Ele não entende, não. Deixe que Deus faça o trabalho. Fale a Bíblia para ele. Aí, quando você mostra a ele que aquilo que ele está fazendo é errado, e ele faz, ele desobedeceu você. E em última instância, ele desobedeceu a Deus. Porque você, pai e mãe, representa o governo de Deus na vida dele. Aí você pega ele, meu filho, ó, seu pai avisou a você que você não deveria fazer isso. Você fez, não fez? Fez. E agora? Se ele já tiver quebrantado, ele vai dizer, eu estou errado mesmo, meu pai. Se não, ele vai se espernear, vai querer fugir, vai. Agora você vai precisar ser disciplinado. Porque toda desobediência gera disciplina. Ainda que Deus nos ame, mas, por exemplo, Adão pecou lá no Éden. Deus vestiu, Deus providenciou tudo para ele, mas expulsou ele do Éden. Foi ou não foi? Toda desobediência gera disciplina. Você pecou. Não pegou? Pequei, tá. Sente aqui. Ó, bota ele no seu colo. Aula prática, viu? Bota ele no seu colo. Seu pai está disciplinando por isso, porque você desobedeceu a instrução que você já tinha recebido. Tá vendo? Não é aquele negócio de pegar o seu filho, ele não sabe nem porque ele está apanhando, não. Não, você já avisou para ele antes. E aí, ó, irmão, bumbum. Bumbum, conhece isso? Descobre a calça no bumbum. Por quê? Porque o bumbum nós aprendemos, lá vem a biologia agora. Porque o bumbum nós aprendemos que é a região do corpo que é menos irrigada de vaso. Não tem osso aparente, não vai quebrar, não vai sangrar, mas vai doer. Provérbios fala que os vergões das feridas purificam o mais íntimo do corpo. É a palavra de Deus. Não estou pregando aqui, nem nós, violência contra a criança, não. Violência é o que o mundo faz aí. Aliás, é por causa da violência contra a criança que tem a lei da palmada aí. Mas a Bíblia não estimula a violência contra a criança, não. E eu vou chegar na conclusão, você vai entender porque eu estou falando isso aqui. Ó, disciplina, ele pá, ele vai chorar, claro, é para doer. Você não vai fazer assim, não, ó. E ele sai correndo. Não, que negócio é esse? Você está disciplinando o seu filho, irmão. É seu filho, o filho do seu amor ali. Disciplinou, vai chorar, tá bom. O Espírito vai dizer a vocês quantas você vai dar. O Espírito vai dizer isso a você. Para você não exagerar, nem você bater menos do que deveria. Pronto, ele chorou. Pronto, meu filho, já disciplinei. Agora vamos orar para você se arrepender. Você errou. Ele, ó, irmão, eu passei por isso. Desculpe falar de mim meu. O choro acaba. Sabe por que o choro acaba? Porque ali é feita uma propiciação. A pessoa diz assim: eu fui disciplinado, o meu erro foi corrigido, então eu tenho paz agora. Então ali você ora com ele,
O menino levanta, que parece nem que você fez nada com ele. Aí, Luciano, por que você está falando isso? Porque, irmãos, a gente acabou de ler aqui que o Senhor disciplinava seu povo, mas estava alegre com ele. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, como bom pai, Deus não acumula raiva dos seus filhos, não. Se precisar ser disciplinado, Ele vai disciplinar naquele momento. Ele não vai dizer assim, ó, você vai apanhar pelo que você fez terça, quarta, quinta e sexta, vai juntar tudo agora nesse castigo agora. Aí o pai vai disciplinar com raiva, vai se exceder. Não é isso que a gente aprendeu, não é isso que a Bíblia prega. Então, quando Deus precisou disciplinar seus filhos, Ele disciplinou. Então, quando você termina de disciplinar seu filho, nem você está com raiva, nem ele mais. Ora, se arrepende, levanta os dois ali em paz daquela disciplina. Então, por isso que aqui, ó, Deus não chegou lá em Canaã. Nossa, graças a Deus, eu queria Deus, né? Ainda bem que chegou, já não aguentava mais. Deus não tinha esse pensamento, porque quando precisou ser firme com o seu povo, Ele foi. Quando precisou assistir o seu povo, Ele assistiu. Uma das palavras mais lindas que eu já vi sobre o trato de Deus com o seu povo no deserto, está naquele livro Autoridade Espiritual. Lembra? O Salmo aqui não está dizendo, não está apontando os erros de Israel. E, portanto, aqui também não vai dizer que Moisés se rebelou. Moisés e Arão se rebelaram e por isso não entraram em Canaã. Não está escrito isso aqui. Porque o Senhor não está lançando em fácil os erros do seu povo. Mas Moisés errou. E irmão Otimani, ele fala assim: quando Moisés feriu a rocha, o Senhor tinha mandado ele falar a rocha, não é assim? Moisés, fale lá a rocha, que ela vai dar. Foi a segunda vez. A primeira, o Senhor mandou ele ferir a rocha com a vara. Na segunda, não, Moisés, fale a rocha. Quando você falar a rocha, vai sair água para meu povo. O povo estava com sede. E aí Moisés, como estava carregado de ira, Moisés, além de ferir a rocha, que o Senhor não mandou ele ferir, mandou ele falar. Moisés ainda chamou o povo de rebelde. Aí, rebeldes, agora aí, vocês não querem água? Tá água aí. Aí o Senhor falou assim, não foi isso que eu mandei você falar. E aí, irmão Ni, ele interpreta esse fato da seguinte maneira. Ele fala assim, é como se Deus dissesse, Moisés, o meu povo, os meus filhos estão com sede, leve eles para beber água, Moisés. Só isso. Deus não estava com raiva do seu povo. Você com seu filho, ele pode aprontar, pode fazer o que for, você disciplina ele, mas se ele pedir comida, ele está com fome, vai ficar sem comer 3 dias, tem isso? Não tem, irmão, porque pai e mãe cuida dos filhos, das necessidades básicas. Então ali naquele momento, o Senhor falou assim, Moisés, fale lá a rocha que vai sair água para descedentar o meu povo. Aí Moisés estava com raiva, bateu, falou, não era para ter feito nada disso. Então Deus não é aquele carrasco que a gente pensa, não. Deus é amoroso, Deus é amor. Deus é amor, não é? Então ele não guardou raiva de Israel. Quando ele introduziu Israel em Canaã, ele estava tranquilo, porque quando precisou disciplinar, ele disciplinou. Então é isso que a gente aprende como pai também. Você fica guardando raiva de seu filho, aí um dia que você resolve disciplinar ele, quer acabar com tudo, aí Deus tem misericórdia. Então aprenda com Deus. Se precisar disciplinar ele, discipline na hora. Ah, mas eu estou com raiva, peça a esposa para fazer. Ou o contrário, a esposa está carregada, peça para o marido fazer. Mas não deixe a raiva acumulando. A disciplina tem que ser pontual, não é? E por isso o versículo 43 é fantástico. Conduziu com alegria o seu povo, com jubiloso canto. Deus estava alegre, irmãos. Deus estava alegre. Quando você lê o Pentateuco, você não tem talvez muito essa ideia. Você pegando lá de Êxodo, aliás de Gênesis, quando ele promete a Abraão, até chegar em Canaã, parece que é aquele Deus irado, aquele Deus pronto a castigar. Não, está aqui o registro aqui do Salmo. E sem falar, irmãos, que esses salmos também mostram
a soberania de Deus em toda a história. Porque o Senhor empenhou sua palavra para Abraão: eu vou dar a você essa terra. Passaram-se anos e anos, a palavra do Senhor estava firme, e ele fez tudo o que era necessário para cumprir aquela palavra. O povo dele desceu para o Egito, saiu do Egito, entrou no deserto e foi para Canaã. Deus não desistiu do seu propósito. Então Filipenses vai dizer assim: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. O Senhor vai completar a obra em mim e em você. Agora, o problema é que nós nem sempre entendemos os caminhos dele. Por exemplo, aqui você leu comigo, diz que o Senhor fez vir a fome sobre a terra. Aí já no tempo de José, já tinha passado Abraão, Isaac, Jacó. No tempo de José veio a fome. A Bíblia diz que soberanamente o Senhor enviou um homem na frente deles. Só que a Bíblia diz assim, ó: José vendido como escravo. Aí você olha: oh, meu Deus, mandou um escravo, Jesus. Eu pensei que ia mandar um ministro da economia. Pensei que ia mandar o soberano, mandou um escravo. Porque é desse escravo que Deus proveu o livramento. Desse escravo, saindo lá da prisão, tratado como um qualquer, Deus elevou ele até ser a segunda pessoa no trono do Egito. E foi através desse homem que o Senhor proveu o livramento para toda uma geração ali que ia ser consumida pela fome. Então, às vezes, não entendemos os caminhos dele. José deveria dizer assim: oh meu Deus, mas o Senhor não... aquele sonho, Senhor, que eu tive, as estrelas se curvavam a mim, os feixes de meus irmãos se curvavam diante do meu. É o que, Senhor? É brincadeira aquilo, é? Eu não estou vendo nada, eu estou aqui nessa prisão, acusado injustamente, vendido como escravo. Então nós não entendemos, muitas vezes, os caminhos de Deus na nossa vida. Mas Ele só faz aquilo que está de acordo com o seu propósito. E é interessante, irmãos, quando fala assim, eu vou terminar porque não dá para concluir o salmo todo hoje. É interessante quando fala assim: à frente deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Lá no livro de Reis, quando Elias, primeiro vem a seca, Elias está sendo sustentado pelos corvos, não é assim? Se os corvos levavam carne, que Marcelo gosta de dizer assim, proteína e carboidrato. Os corvos levavam proteína e carboidrato para Elias. Depois o Jordão seca, por causa da falta de chuva. Aí o Senhor diz assim: Elias, se mude daqui, você vai lá para Sarepta, que eu já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Irmãos, eu fico imaginando Elias ouvindo aquela palavra e falando assim: deve ser uma mulher riquíssima, deve ser uma mulher cheia de condição. Oh Jesus! Quando Elias chegou lá, a mulher não tinha nem para ela. A mulher falou assim: ó, eu só tenho esse bocado aqui de farinha, vou fazer um pão para mim, para meu filho, e para depois de morrer, porque não tem mais nada. Deus é fiel. Tá vendo, irmãos? O Senhor, ele realmente são... Eu fico, às vezes, irmãos, lembrando daquele versículo, 2 Coríntios, o início de 2 Coríntios. Paulo fala que eles provaram de uma tribulação tão grande na Ásia. Você lembra desse texto? A ponto de eles desesperarem da própria vida. Eles olharam, ali não está descrito o que é que eles passaram. Está descrito o sentimento deles. Mas foi uma tribulação tão forte que eles disseram assim: rapaz, não tem mais jeito, vai morrer todo mundo. Aí a conclusão de Paulo depois é assim: é que o Senhor faz com que a gente passe por essa experiência para a gente confiar no Deus que ressuscita os mortos. Quer dizer, eles chegaram numa tribulação tão grande que eles disseram assim: se eu morrer e Deus quiser, Ele me ressuscita, senão fica morto logo. Mas são experiências que testam nossa confiança no Senhor. Então, quando Elias chegou lá, que viu aquela mulher que não tinha sustento direito nem para ela, falou: o Senhor, é ela que vai me sustentar? Mas ele tinha uma palavra de Deus. Ele falou assim: não, assim diz o Senhor, a farinha na botija não vai faltar, nem a farinha nem o azeite. E o Senhor sustentou aquela viúva e Elias por muito tempo. Porque o negócio não depende dos nossos recursos, não depende dele.
Não é isso? Então é por isso que José, o Senhor mandou como escravo. É esse escravo aí mesmo, insignificante aos nossos olhos, que vai ser usado para mudar a situação daquele tempo. 7 anos de fome e quase que todo mundo perece. Mas não, o Senhor tinha enviado antes o socorro. E a King James, aqui na atualizada, nem tanto, mas a King James diz assim, ó: chamou a fome sobre aquelas terras. Foi o Senhor quem chamou a fome. Não foi o ministro da economia do Egito que tomou uma decisão errada, não. O Senhor chamou, vou mandar fome para dar no que eu quero que aconteça. Essa é a soberania de Deus na história. Então, irmãos, não dá realmente, teria muitas outras coisas para poder falar, mas louvado seja Deus, né? Eu só queria terminar, se caso a gente fale isso em outro domingo, a gente pode entrar mais aqui em detalhes, mas eu queria terminar falando aqui dos últimos 2 versículos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Irmão, esse salmo termina nos prendendo, nos amarrando ao Senhor. O que o salmo está dizendo, e é uma lição para a nossa vida cristã, é que o Senhor não fez tudo isso por nós para depois a gente viver solto, não. Ele nos chamou. Olha o que Colossenses diz, um versículo que a gente sempre lembra no partir do pão. Ele nos transportou, ele nos libertou, primeiro, do império das trevas, não é assim? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Os irmãos percebem esse versículo? O Senhor nos tirou de uma esfera de governo para outra. Nós estávamos debaixo do império. Império tem imperador, não tem? Nós todos fazíamos parte do império das trevas. Portanto, nosso imperador era o diabo. Aí o que é que o Senhor faz? Nos liberta da tirania do diabo, nos liberta da tirania do pecado. Aí a gente chega aqui agora na presença dele. Aí agora estou solto, faço o que eu quiser. É assim? Não, porque é de uma esfera de governo para outra. Agora é o reino do Filho do seu amor. Então, eu antes tinha imperador, agora eu tenho rei. O que é que isso significa? Que Deus não tirou o seu povo do Egito para agora em Canaã ele fazer o que ele quer. Não, agora eu vou fazer o Enem, vou fazer minha carreira. Não tenho nada contra o Enem não, viu? Vou fazer, Deus abençoe os irmãos, vou fazer a prova hoje de tarde. Agora eu vou fazer minha carreira, vou fazer o que eu quero, o que me der na telha. Não. Estamos debaixo de uma esfera de governo. Então o Salmo está dizendo assim, ó: a graça do Senhor fez com que eles se apossassem do trabalho que eles não fizeram. Outros trabalharam e eles se apossaram do trabalho dessas pessoas. Casas recheadas de tudo, plantações, terra boa, terra que manda leite e mel. Ó, tá tudo aí para vocês desfrutarem. Agora é para guardar os preceitos, para guardar as leis. Ó, o Salmo terminou amarrando todo mundo ao Senhor, porque todo mundo tem que estar amarrado ao Senhor mesmo. Se deixar a gente solto, a gente vai fazer, a corda vai lá, meu Deus do céu. Gênesis 49, naquela profecia de Jacó, diz que ele é jumento amarrado à videira. Todo crente tem que ser jumento. A gente é jumento mesmo. A gente é jumento, cabeça dura. Mas tem que ser jumento amarrado à videira. Porque o jumento que está amarrado à videira, primeiro ele não vai para onde ele quer, e segundo, da própria videira ele se alimenta. Quem por mim se alimenta, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então os irmãos percebem, o Salmo está falando da alegria do Senhor, da graça do Senhor, está falando que ele não está com raiva, nossos pecados foram perdoados. Ele não passou uma borracha nos nossos erros, ele passou o sangue do Cordeiro. Agora, pronto, agora eu vou fazer o que eu quero. Não que eu não pertenço mais a mim, eu pertenço a ele agora. Então o Salmo termina, ó,
trazendo a gente para a obediência. Romanos vai dizer que o evangelho implica em obediência. Não tem evangelho sem obediência. Então nós obedecíamos ao pecado, à carne. Agora nós obedecemos ao Senhor que nos comprou. Esse é o final. Claro que teriam outras coisas para falar. O tempo não permite. Entregamos ao Senhor o que falamos, que Ele próprio nos edifique e fale o que Ele quiser para nós. Amém? Deus abençoe. Olha o seu baterista. Obrigado.